Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete, começar o nosso bate-papo nesta quarta-feira lamentando a morte do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que acabou falecendo com 89 anos, um grande símbolo da esquerda na América Latina, né? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, ele morreu dando um símbolo do seguinte: o poder é passageiro, a gente deve ser pobre, a morte ensina muito, e ele deu lições a Lula e a Bolsonaro, se eles quiserem aprender. Você viu aí o Estadão, a lição que ele deixa, Matheus? É verdade, Donizete, o poder passa e a gente deve ser desapegado, né, a esse poder. Lê essa nota da coluna do Estadão. Posso ler sim, diz assim, Pepe Mujica deixa lição para Lula e Bolsonaro. É preciso saber desapegar-se do cargo. A morte de Pepe, ex-presidente do Uruguai, deixa recados silenciosos para líderes brasileiros que precisariam ser ouvidos, por exemplo, pelo presidente Lula e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mujica soube desapegar-se do cargo quando deixou a presidência em 2015 e respeitou a alternância de poder. Analistas políticos apontam que, ao apostar em um diálogo harmonioso entre esquerda e direita, ele contribuiu para o país escapar da polarização radical, abre aspas. Chegamos a um ponto em que tivemos pouquíssimas figuras que representavam essa expressão mais harmoniosa do viés político. Mujica é uma dessas figuras raras que o pensamento de esquerda produziu, fecha aspas, diz Paulo Nicole Ramírez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tá aí, Donizete. Ele passou 14 anos preso, tá, Matheus? Certo. E durante esses 14 anos preso, 7 anos, ele foi proibido de ler livro, porque os militares acreditavam que era forma de torturá-lo. Então ele falava com os animais, para não endoidar. Ele é pobre, ele não quis nada, ele, quando chegou no poder, não quis se vingar de quem o tinha prendido, ele foi barbaramente torturado, e ele dizia o seguinte, que a melhor maneira da gente entender o poder é saber que o poder passa. Verdade. E quando você quer conhecer o poder, não é de poder. O poder, você já é assim, o poder só faz mostrar o que você é. Não é o poder que muda você. Você já é o que é. É verdade. O poder abre as portas para mostrar o verdadeiro eu, o verdadeiro ser humano que está por detrás, que está no cargo. Mujica era uma pessoa muito boa, muito respeitada no Uruguai, na América Latina, e ele vai fazer falta, porque as palavras dele sempre foram palavras pelo diálogo, pela democracia e pelo respeito. Olha, na África do Sul, Mandela. Na América Latina, Mujica. Certo que o Mandela tem muito mais representatividade, mas o Mujica sai da vida pública, morre e entra para a história, Matheus. Vira a página. É isso, Donizete, um símbolo de humildade, né? 7h24. Bora falar da mais nova dor de cabeça do presidente Lula, que deixou ele chateadíssimo, viu, Donizete? O presidente estava tiririca porque vazou uma conversa do jantar que ele teve junto com o Xi Jinping, um questionamento que a primeira-dama Janja teria feito ao presidente chinês, e aí o presidente não gostou nada disso, viu? Não, e ela foi... É a segunda vez que ela não entende o papel dela. E a Janja pode ajudar o Lula a perder a eleição. Na época do G20, ela esculhambou o Elon Musk aqui, você se lembra? Lembro, sim, a gente colocou, Crise inclusive. internacional. Agora, ela vai à China, interrompe o Xi Jinping e começa a esculhambar o TikTok. O Xi Jinping não gostou da sua casa, ele olhou e disse, o Brasil tem lei, controle o TikTok lá. Agora, onde é que a Janja não entendeu o papel dela? Ela é primeira-dama, gente. Essa história de primeira-dama querer ter um papel maior do que ela tem
Não é porque é mulher, não, porque pode ser o primeiro damo também vale. A Janja não foi eleita. Quem foi eleito foi o Lula. Ela fala demais, cria uma crise institucional para o Brasil. Ela tem que entender qual é o papel dela. Primeira dama. Quais são as atribuições dela? Ela pode ter agenda, mas ela não foi eleita. Quem foi eleito foi o Lula. Isso serve para governador, para presidente de Câmara Municipal, de Assembleia, isso serve para presidente da Câmara Federal, do Senado. Aí fica botando, dando papel que não é, seja mulher, seja homem, aí dá esse problema para a Janja. Uma crise institucional, Xi Jinping não gostou, reagiu à altura e o Lula ficou furioso. Agora, Janja, minha querida, aceite seu lugar. Você quer ser presidente? Você quer falar as besteiras que eu falo? Quero. Dispute a eleição. Agora aumenta a rejeição do Lula à Janja, porque ela é um dos motivos que faz a rejeição do Lula crescer. E o Lula ficou tiririca, viu, Matheus? É isso, ficou chateadíssimo. E a gente tem aqui o trecho de quando ele respondeu durante uma coletiva de imprensa sobre o assunto. Bora ouvir? Vamos. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu, nada mais do que isso. Chateadíssimo, Donizete. Já levantou a suspeita, né? Só tinham 2 pessoas comigo além da Janja lá. E aí? Mas quem tinha os foi? ministros, amigo. Tinha ministros. É. E aí ele defendeu a Janja, aí ele protege a Janja e cria problema pra ele, né? A história não é essa. Pra ele barra Brasil, né, Donizete? Ele não tá lá como Lula, Isso. pessoa física. Exatamente. Aí ele não enquadra a Janja e ela continua fazendo besteira e a popularidade dele caindo. Ô Lula, manda a Janja se candidatar a presidente, Lula. Pronto, resolve. Agora essa é uma lição para quem está no poder. Para prefeito, para governador, para presidente de Câmara, para presidente de Assembleia, para presidente de Senado, para presidente do Tribunal de Justiça. Quem foi eleito é quem tem responsabilidade. Cada um no seu quadrado. Vira a página, Matheus. Bora virar a página, Donizete, e falar sobre uma crise, podemos chamar assim, entre Câmara e STF para manter a decisão da casa sobre ramagem. Como é que está essa situação? Alexandre Ramagem, o Hugo Mota, até a matéria aí, você podia ler. A Câmara recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Câmara recorreu e a Câmara quer que não haja processo contra Alexandre Ramagem. A Câmara não aceita
argumento ou a jurisprudência criada pelo Supremo, que é a lógica, não é a certa, mas é a lógica. Qual é? Pela decisão da primeira turma, é o seguinte: o deputado no exercício do mandato comete um crime, é no mandato? É. Vai acontecer alguma coisa? Não, só se ele for preso em flagrante. Um crime. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o deputado agora pode roubar, o deputado e o senador pode matar, o deputado e o senador pode fazer o que quiser, que o processo é aberto e automaticamente o deputado pede, o senador pede e o processo é suspenso. Certo, Matheus? Crime cometido no exercício do mandato, não há julgamento, nem há processo, ok? Aí a Câmara quer mais. A Câmara dos Deputados, com recurso ao ramagem, quer que o crime seja extensivo quando você não era deputado. Mas tem problemas. A Carla Zambelli, que está condenada a 10 anos de cadeia, vai perder o mandato, ela pediu para suspender o julgamento dela, até ela terminar o mandato de deputado federal. Só que o Alexandre de Moraes, o Xandão, disse não, já houve julgamento, não tem como suspender. Essa medida que o Supremo Tribunal Federal decidiu beneficia vários deputados federais cearenses, Matheus. Beneficia Júnior Mano, beneficia Yuri do Paredão, beneficia José Guimarães. Todas as acusações feitas aos três, eles estavam no exercício do mandato. Você está dizendo o quê, Donizete? Que a imunidade parlamentar vai assegurar a impunidade para os 513 deputados e para os 81 senadores, Matheus. O Alexandre de Moraes é uma voz, mas o Supremo, a Carla Zambelli vai recorrer ao pleno do Supremo e o julgamento dela, enquanto ela for deputada, ela vai continuar deputada e ela não vai cumprir a pena de 10 anos de cadeia. Aquela cena que ela andou armada lá na eleição de 22. Tá, Matheus? Sim. Inclusive, Donizete, só para a gente registrar aqui, de que o União Brasil também quer usar a mesma medida em favor do Juscelino Filho, né? Isso. Aí vai valer para todo mundo, né, Matheus? Quer ler a matéria do Juscelino aí, que é que a matéria diz. Vamos lá. A manchete diz o seguinte, ó: União Brasil quer usar a mesma medida a favor de Juscelino, caso o STF aceite denúncia. Sigla seguirá passos do PL em relação à ramagem e solicitará à Câmara que paralise o julgamento, Donizete. Olha só. Até ele deixar de ser deputado. Tá bom? Tá valendo aí? É o que eu disse, Matheus? Exatamente o que você disse. A imunidade vai garantir a impunidade no Brasil para todos os deputados federais e senadores. Ele pode matar o Brazão, que matou a Marielle. Aí não pegaria, porque ele matou a Marielle, mas ele era deputado já. Então o que é que acontece? A decisão suspende, o Brazão tem que ser solto, não pode cumprir pena, e ele tem que... O mandato dele foi cassado por falta, ele não vai recuperar o mandato, mas ele pega... Por que é que não pega o Brazão? O Brazão deu azar porque ele foi cassado, entendeu, Matheus? Entendi. Por falta. Sim. Como ele foi cassado por falta, ele não consegue mais pedir que o Supremo surge o processo de condenação dele, porque já não é mais deputado. Mas enquanto ele era deputado, ele poderia ter... Não havia essa decisão. Agora, o próximo Brazão que matar alguém, mandar matar, não vai acontecer nada. Vamos tomar um cafezinho, que isso aí é Brasil, Matheus. É triste. É desse jeito. Vamos lá. Momento Nero. E aí, Donizete, quartou, né? Quem é que o Tatá vai acordar hoje?
Ciro Gomes, que tá sendo traído pelo irmão Cid de novo. Vai, Tatá, acorda ele, Tatá. Como assim, Donizete? Sendo traído de novo? Que história é essa? Olha, o Cid Gomes está dizendo abertamente. Ontem eu vim a Brasília, Matheus, e tinha alguns deputados. Não vou citar o nome, foi conversa em off, mas deputados ligados a Cid Gomes, tá? Certo. E eles abertamente me contaram o seguinte: que o Cid tem dito a eles, que tanto ele quanto a Lia. Parece que o Cid jantou com o Ciro na casa do empresário Zé Carlos Ponte da Marquise e eles voltaram a conversar que o Ciro não tem coragem de ser candidato ao governo para enfrentar o PT. Eu não sei se o Cid está dizendo por ele ou pelo Ciro, mas o Cid está dizendo que o Ciro está aposentado da política, que o Ciro não quer ser candidato a presidente. E essa história que ele é candidato a governador não procede, é coisa da mídia. A mídia está falando, deputados de oposição estão pilhando o Ciro, mas o Ciro não é candidato ao governo do Ceará, coisa nenhuma. O Cid disse que o Ciro vai continuar falando, mas que isso daí não tem base, que o Ciro não vai sair, não acredita que o Ciro saia do PDT, até porque ele se dá muito bem com o Lupe. Hoje o PDT faz uma reunião nacional onde o Lupe deve ser afastado da presidência, Matheus. É o que está se discutindo aqui em Brasília. O André Figueiredo pode assumir a presidência nacional definitiva do PDT. O PDT também discute hoje a candidatura de Ciro, mesmo um grupo, há uma divisão interna, há um grupo que não quer o Ciro e há um grupo maior que quer o Ciro. Agora, impressionante é como o Cid Gomes, que apunhalou o irmão em 22, segundo palavras do próprio Ciro, foi apunhalado pelas costas. Deus perdoou meu irmão, mas eu não estou aqui para perdoar. Eu sei o que ele fez comigo, mas o Cid continua apunhalando o Ciro pelas costas. Porque o Ciro dizer que é candidato, ele volta a ter importância, ele volta a ser bajulado. Foi o que a gente viu no aniversário dos 75 anos da FIEC semana passada, no jantar, onde todos foram falar com o Ciro, onde ele foi muito paparicado, mas o Cid não quer o Ciro paparicado, não. É igual aquela história do filho com o pai velho, quer botar ele no asilo. Joga o Ciro no asilo, Matheus. É o desejo do Cid Gomes. Por que é que o Ciro não pode dizer que é candidato? Por que é que o Ciro não pode dizer que quer enfrentar o PT, que é seu adversário tão forte hoje, nos últimos anos? O Ciro, segundo Cid Gomes e a secretária e deputada Lia Gomes, ele tem que ficar no asilo. Joga o Ciro no asilo. Esse é o desejo dos irmãos de Ciro. Tá vendo, Ciro? Tá vendo? Te apunhalaram pelas costas, agora tu tá falando grosso, sendo paparicado. E o Cid e a Lia dizem o seguinte: vamos jogar ele no asilo, ele é doido. Ele é doido. Ó, Cid, se preocupe não, tá? Vou botar aquela musiquinha pra mim, ou então você bota o Ciro num quarto e bota eu no outro, tá bom, Matheus? Mas por enquanto bota a minha musiquinha, Matheus, bota. Toma conta dessa vida. Que história, hein, Donizete? Meu Deus. A história é verdadeira. E é tão verdadeira que a gente vai para a próxima pauta, que é bombástica. Moab, Moab, Moab exclusivo! Mais uma na minha caderneta. Vai, mais uma na minha caderneta. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Vai, Matheus. Moab, Moab, Moab.
Tu quer ir pro camarote, Matheus? Bota nós no camarote, bota pra tu ir pro asilo com o Ciro, que é que os irmãos querem fazer. Pão, 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 pão de queijo. Eu vou pro camarote se você contar tudo, Donizete. Conte Você quer tudo, não você- esconda. você não ficou esconda, curioso, não. não Claro ficou? que eu fiquei curioso. Eu e os ouvintes, Donizete. Vamos nessa, conta tudo. Me diga uma coisa, quem foi que almoçou segunda-feira no Palácio da Abolição? Quem? Quem? E quem Quem? me contou? O garçom. O garçom do palácio me contou tudo. Tudo. Cid Gomes e Elmano almoçaram os dois juntos. Cid Gomes foi dizer a Elmano suas exigências. E o almoço foi tão produtivo que Cid Gomes voltou nesta terça-feira à abolição para uma nova reunião. Você sabe com quem, Matheus? Com quem, Donizete? Com o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, já para operacionalizar as conversas, as resoluções, os acertos firmados entre Cid Gomes e o governador Eumano de Freitas. Cid Gomes reafirmou no almoço que não é candidato ao Senado. Apoiará Eumano, tá? E apoiará um candidato lançado pelo Eumano e pelo ministro Camilo. O Camilo está operado, foi operado em São Paulo, deve ter alta hoje. Ele ainda não voltou a trabalhar, operado do septo, problema de sinusite. E o Cid impôs, e já não há mais a resistência tão brutal que havia, impôs que ele, o PSB, que é uma vaga de senador, não será ele e será Júnior Mano. Cid Gomes disse isso, mas há problemas no PSB, porque tanto Mauro Filho quanto Roberto Monteiro querem ser candidatos ao Senado. Para agradar a Mauro Filho e Roberto e fazê-los desistir de uma briga com o Júnior Mano, o Júnior Mano dará 30 mil votos a Mauro Filho, dará 30 mil votos a Roberto Monteiros, dará 30 mil votos a Edilvan e ajudará a eleger Acilon Gonçalves, deputado federal. Aqui você sabe tudo de primeira mão. Comigo foi ou será. Cid Gomes almoçou segunda-feira com Elmano. Eles não teve bebida alcoólica na mesa, só refrigerante, sucos. Almoçaram, riram. A harmonia foi plena. Tiraram as tensões que existiam entre os dois. O governador era resistente a Cid, Cid era mais ligado a Camilo, mas a partir de segunda-feira reina a harmonia entre o governador Eumano de Freitas e o senador Cid Gomes. O Eumano ouviu na mesa onde Cid disse que Ciro não é candidato. Vai pro asilo e eu vou junto. A gente vai jogar baralho do asilo, eu e o Ciro. Segundo o Cid, só resta o quê pro Ciro? O Cid não quer que o Ciro seja candidato. Agora você já está sabendo, Matheus. E pode tirar a página para a gente entrar no último assunto, terminar o programa de hoje. Vamos lá, Donizete, respira fundo aí, 7 horas e 46 minutos, quanta informação. Vamos falar agora sobre os 100 dias de Romeu Aldigueri, deputado Romeu Aldigueri como presidente da Assembleia Legislativa. Ontem ele fez um balanço, né, das matérias aprovadas e tudo mais, inclusive a gente tem até um trecho aqui do início do discurso dele. Você já quer Ele ouvir? demitiu funcionários que ele não quer olhar para trás, ele não quer fazer esse balanço, dizer, mas ele moralizou a Assembleia. Foram demitidos funcionários, ele normalizou o funcionamento da casa e ele economizou dinheiro para a casa, Assembleia Legislativa. Vamos ouvi-lo. Estamos na política para servir
E é com entusiasmo, com bastante entusiasmo, que vejo os números de nossa produção legislativa. Sequer chegamos à metade de maio, mas já votamos nesta augusta casa 328 projetos de lei. Mais de 2.000 requerimentos foram apreciados e votados, discutidos nesse plenário 13 de maio. Nome que remete à Virgem Maria e à data de hoje. A cidade terá várias manifestações para celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima. E não tenho dúvida de que os céus abençoam quem trabalha duro. Este número que criei, que citei, são números da burocracia. Não são números da burocracia, são números da democracia. Democracia viva, pujante, brilhante, manifesta na presença dos ex-presidentes desta casa, na posse dessa mesa diretora. Tá aí, Donizete. Pesado, não foi, Matheus? Sem dúvida. Olha, Matheus, o Romeu Aldigueri, ele não fala sobre os avanços dessas demissões, desse crescimento, essa economia que a Assembleia fez, para não olhar para trás, para não dizer que está perseguindo o passado. Ele está olhando para frente, mas a gente registra aqui. A Assembleia adotou medidas moralizadoras e que merece o reconhecimento histórico do que está sendo feito lá, tá? Tira a página, vamos ao Rio de Janeiro, porque tem coisa séria que aconteceu lá, né, Matheus? Pesadíssimo, Donizete. Nós temos um minuto aqui para falar da morte do líder de uma facção que, inclusive, invadiu aqui o estado, né? Olha, a TCP, né, a facção TCP, o Terceiro Comando Puro. Esse TH da Maré, ele é acusado de 200 crimes, Matheus. 200. Ele matou aqueles policiais militares do BOPE, e aí foi muito pesado. E qual a relação do TCP com o Ceará, Matheus e Donizete? O TCP no Complexo da Maré, quando você chega do Rio de Janeiro, no Galeão, logo que você sai do Galeão, você pega a linha vermelha, você passa pelo Complexo da Maré. Você conhece o Rio não, né, Matheus? Não conheço. Vou lhe trazer. Matheus, é uma agonia, Matheus. Passar pela linha amarela ou linha vermelha e passar pelo Complexo da Maré é medo, Matheus. Eu viajo sempre ao Rio. Todo mês eu vou ao Rio. 1 ou 2 vezes eu vou ao Rio. E é uma agonia por conta desse TH da Maré que agora está morto. Ele nunca tinha sido preso desde 2014. Ele assumiu o comando da Maré em 2010. 15 anos que ele era o chefe do comando do Complexo da Maré. Ele proibia qualquer pessoa que entrasse por engano lá, morria. E ele sempre andava cercado de seguranças, 10 seguranças. E ainda assim morreu ontem. E ele dava guarida, fuga a 10 traficantes cearenses, Matheus. 10 é o número que a polícia tem a se confirmar. Chefes do TCP no Ceará. Agora há o risco do Comando Vermelho invadir o Complexo da Maré e esses traficantes do TCP têm que sair de lá e voltar para o Ceará. Então a polícia cearense tem que estar atenta no aeroporto, nas estradas, à volta desses 10 líderes do TCP que têm que sair do Complexo da Maré devido à morte do TH da Maré, assassinado ontem numa troca de tiros com o BOPE carioca. Temos o coronel falando, Matheus, para terminar rapidinho? Temos sim, Donizete. A gente vai ouvir o coronel Marcelo Menezes, secretário da Polícia Militar. É um marginal com 17 mandados de prisão em aberto e com 227 anotações criminais. Me permita-me aqui levantar para mostrar a extensa ficha criminal e para mostrar com que tipo de marginal nós estamos lidando. Essa é a extensa ficha do TH com 227 anotações criminais. Determinei o deslocamento de efetivo e de viaturas de maneira maciça para garantir que as vias expressas e para que o ir e vir das pessoas na volta para casa se transcorra de maneira tranquila.
Os próximos planos, nós iremos sentar com a cúpula de segurança para tratar novas ações e todo esse plano de estabilização, de cerco daquela região, reforço de policiamento, se dará por tempo indeterminado. Ou seja, não para por aí. Não. E a polícia do Ceará tem que acompanhar isso, porque tem que prender esses homens do TCP que estão foragidos no Rio de Janeiro. A gente volta amanhã, Matheus. Combinado, Donizete. Amanhã você está de volta. Bom dia de trabalho para você.